pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais, diferente dos acumuladores. É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. As coisas não nos tornam mais ricos. As coisas só nos tornam mais pesados. Porque é o ter sem espiritualidade. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Todo mundo que frequenta aquela casa
passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali, as pessoas que transitam por ali se amam. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida. Que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato. De perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre duas gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Agora, a regra é interessante para a gente entender a vida afetiva. Por que eu tenho tanta dificuldade com aquela pessoa? É o resultado nosso. O encontro gera um resultado humano, existencial. Por que eu gosto tanto de estar com aquela pessoa? Por causa daquilo que ela provoca em mim quando ela me encontra. Existem pessoas que conseguem extrair de nós o que as outras não conseguem. Eu estou passando por uma experiência muito interessante, que é de ser biografado. O biógrafo, que é o repórter Rodrigo Alvarez, aliás, eu me sinto extremamente honrado de ser biografado por um homem
da grandeza do Rodrigo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano. Um ser humano extremamente capacitado, sensível. Rodrigo atualmente é correspondente da Rede Globo em Berlim, mas eu o conheci em Jerusalém, durante o Pentecostes do ano passado. E eu me lembro que eu fui dar uma entrevista para o Rodrigo, e antes da entrevista, foi até o Gilberto da Obra de Maria. Pelo amor de Deus, conversa com o Rodrigo ali, que ele precisa depois fazer uma reportagem, e a gente acha que você, o senhor e o padre Reginaldo Manzotti, é que deveriam conversar com ele. Aí tudo bem, ficamos ali batendo um papinho antes da entrevista, e ele ficou muito curioso com a minha maneira de ser padre no Brasil. E depois a nossa conversa continuou, mas não é isso que eu queria falar. Neste período de ser biografado, eu tenho que pôr minha vida na mesa, né? Eu tenho que lembrar fatos, pessoas que passaram por mim, que me ajudaram a ser quem sou. E o que é interessante é perceber, pegar esses personagens ao longo da minha vida e identificar o que cada personagem provocava em mim. E foi muito interessante identificar algumas pessoas do passado, algumas que já morreram inclusive, que são absolutamente responsáveis pela minha maneira de ser hoje. E eu já estava esquecido disso. Foi só no ato de contar a história, de ter que revirar esse passado para que o Rodrigo entendesse a minha vida e pudesse escrevê-la, é que eu fui tomando consciência da importância dessas pessoas na configuração do meu caráter. Elas arrancaram de mim sentimentos, posicionamentos, pensamentos, posturas que as outras não arrancaram. O resultado do outro em mim. Aquilo que nós provocamos quando estamos juntos. Você se casou assim. Se você investigou bem seu marido, se não foi na pressa, você se casou justamente porque você se apaixonou pelo que sobrava entre você e ele quando vocês estavam juntos. Era bom o resultado humano que você experimentava quando você estava a sós com ele. E é por isso que o amor tem de ser renovado depois. Porque à medida que chega um filho na família, modifica a maneira como vocês dois eram um para o outro. Terão de adaptar o amor. Da mesma forma quando alguém é arrancado. Por exemplo, um casal que perde um filho de acidente, uma doença. As estatísticas dizem que muitos casais, depois de enfrentarem a perda de um filho, passam pelo processo da separação. Sabe por quê? A psicologia explica, é muito simples. Porque a maneira de sentir e interpretar a ausência do filho é diferente no homem e é diferente na mulher. E às vezes não há entendimento, não há uma compreensão dessa diferença. Então, ou a mãe acha que o pai não está ligando para a perda, ou o contrário. Tudo vai depender da intensidade com que essa perda é sentida no coração de cada um. Não é interessante isso? Então, quando alguém chega, a relação dos dois é modificada. Mas também quando alguém é arrancado, a relação é modificada. É o que o outro provoca em nós. São os mistérios do nosso sentimento, minha gente. O ser humano é muito misterioso. É muito enigmático. Né, minha Bia querida? Minha produtora querida. Ela está ali no fundo dizendo a verdade, Padre. Se estivesse sentindo profundamente o que eu estou dizendo. O ser humano é misterioso. É por isso que, gente, nós temos que frear muito a nossa língua para fazer julgamentos precipitados, para chegar a conclusões precipitadas. Nós somos puro mistério. A gente precisa muito mais se observar. É a observação que vai dando a gente condições, habilidade para lidar com o outro, para ser pai dele, para ser mãe, para ser irmão. É assim. Sem essa observação,
A gente não chega nem a saber o que o outro provocava em nós. E você sabe que quando a gente tem essa sabedoria, esse pensamento um pouco mais profundo, a gente começa a entender até o porquê que a gente tem implicância daquela pessoa. Porque é natural, não tem como evitar. Algumas pessoas a gente é mais simpático, outras menos. Eu sei que algumas pessoas querem que eu não sinta isso porque eu sou padre. Me desculpe, não é assim que funciona. Eu não tenho direito de desprezar ninguém, não tenho direito de tratar ninguém mal da mesma maneira como você não tem. Não é porque eu sou padre. Não é porque eu sou um menino educado pela dona Ana. Agora, o meu sentimento de querer proximidade com esse ou com aquele, me desculpe. Isso é humano. Eu não tenho o direito de negligenciar a minha oportunidade de ser padre na vida de alguém. Mas eu tenho o direito, sim, de eleger os que participarão da minha intimidade. Uma coisa é certa. É muito fácil a gente cair nos relativismos. Ah, tá bom, não vou dar conta mesmo, tá tudo certo. Eu vou fazer o quê? Minha vida deu errado. A gente tem uma série de razões e de motivos para a gente se justificar. Não adianta nada você se justificar para os outros. Porque no fundo, a sua felicidade vai depender, não é do que os outros acham a seu respeito, mas é do que você sabe sobre si mesmo. É aquilo que só você e Deus sabe. É ali que está a sua felicidade. Eu fico vendo, né? Graças a Deus, eu encontro tanta gente realizada e feliz. E boa parte dessas pessoas não estão nem aí com o que os outros estão pensando delas. A felicidade para aquelas pessoas foi possível porque elas encontraram um espaço de realização. Elas estavam felizes, sendo quem elas eram. Porque sucesso é isso, né? A maior satisfação que nós podemos ter na vida, o maior reconhecimento que nós podemos viver na vida, ele não é público. É lá no silêncio do seu quarto, quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você fica feliz por ter vivido como você viveu, por ter sido quem você foi. É isso que faz um ser humano feliz. Pode ter ganhado 1000 prêmios publicamente para que todo mundo pudesse ver que você é talentoso, que você é capacitado, que você tem multifacetas. Você pode ter recebido muitas glórias humanas. Agora você pode ter certeza que tudo isso passa. E vai chegar um momento da sua vida em que os troféus na parede não servirão para nada. Que os discos de ouro, de diamante que você recebeu na vida estarão entulhados. E que daqui 50 anos, muita gente pode até não saber quem é você. Os discos estão todos entulhados em algum lugar, os troféus estão escondidos em algum lugar, empoeirados pelas estantes do tempo, e isso não te realizará. O que vai fazer você verdadeiramente se sentir feliz é você saber que você combateu o bom combate, que você não foi vencido pelas coisas ruins da vida, que você segurou firme e que você foi feliz, que você fez as escolhas certas, que você amou na hora certa, que você perdoou na hora certa, que você não abandonou, que você foi fiel àquilo que Deus queria de você. Qual é o grande sucesso que você pode querer alcançar na vida? O reconhecimento dos outros? Isso passa. Da mesma maneira como a acusação também passa. Não dura muito tempo. O que verdadeiramente vai contar para você, o que verdadeiramente vai valer no final de tudo, é o quanto você estava feliz sendo quem você era. É lamentável a gente construir uma vida inteira baseada no que os outros estão dizendo ou nos reconhecimentos externos. Porque no fundo, o que conta nessa vida é aquilo que só nós sabemos. Pode cair tudo ao nosso redor.
Pode acabar o sucesso, pode acabar o reconhecimento, mas você continua sendo feliz. Porque você sabe. Você sabe muito bem. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, é você e você. De vez em quando pode até dividir com alguém o que sobrou deste momento. Mas no fundo, o ser humano ele vai ser feliz à medida em que ele conseguir cumprir a sua missão de ser humano nos tempos de hoje. Quando ele consegue ser um ser humano inteiro. Quando ele consegue deixar que o seu coração seja um território para uma ação divina. E que alguma coisa de especial existe nos olhos dele. Como irmã Dulce, uma mulher pequenininha, sem muitos atrativos. Outro dia tive uma experiência muito bonita. Tive a oportunidade de conhecer uma cantora que eu admirei a minha vida inteira, Nana Caymmi. E quando eu sentei do lado dela, ela me disse assim: padre, fico muito feliz de saber que você gosta de mim. Porque eu não tenho muito atrativo estético. Quando eu subo num palco para cantar, se as pessoas não gostarem da minha alma, elas não vão ficar até o final. Só fica até o final do meu show aquele que escuta que a minha alma está cantando. É disso que eu estou falando, minha gente. Só vai ficar para ver você até o fim aquele que escutou a sua alma. Vai permanecer ao seu lado até o fim aquele que verdadeiramente ouviu o som do seu coração. E é disso que nós estamos falando. Quanto mais a gente tem Deus na nossa vida, quanto mais a gente olha para o nosso tempo a partir dos olhos de Deus, maior será a nossa capacidade de reconhecer que nós somos este território onde Deus quer agir. E quanto mais a gente permite que Deus haja em nós, maior será a nossa competência em fazer prevalecer o brilho da nossa alma, o som verdadeiro do nosso coração. Derrame sobre todos nós a sua bênção. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que hoje cante o som da sua alma, o som do seu coração. Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações que a gente estabelece, a gente precisa primeiramente tomar o posto, né? Isso é, assumir o papel. Quando a gente é desrespeitado é porque de alguma forma nós autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito clara disso. Para mim isso é muito real. E eu vejo isso muito na prática. As pessoas que são desrespeitadas, elas geralmente autorizam aqueles que a desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que aquele grito realmente lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é possível que ela grite a vida inteira. E porque você nunca disse, porque você nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela vá continuar gritando a vida inteira. Isso é, você não tomou a posição na hora certa, então vai ter que aguentar grito o resto da vida. Porque ela identificou que com você ela pode gritar quando ela quiser. Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação marido e mulher, e você aceita este tapa, e você não coloca aquele homem no lugar dele, você está autorizando que este marido se transforme num agressor. E muitas vezes denunciá-lo é a melhor forma de ajudá-lo. Você não pode ficar passando essa violência sozinha e calada. Porque cada vez que você oculta o seu agressor, você está dando pleno poderes a ele de continuar lhe agredindo. E essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós chamamos de objetais. O que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de alguém que eu enxergo como um objeto. Um objeto eu posso fazer o que eu quero com ele. Ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la. Eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ela. E não vai alterar em nada o que essa cadeira é, porque ela é um objeto.
Agora, a partir do momento que eu trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela. Porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer, no momento em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E você sabe disso na prática. Começa a pensar aí na sua vida, quantas pessoas já lhe agrediram com palavras, e são agressões constantes muitas vezes. Filha que grita com a mãe, isso é tão comum, não é? Filho que agride a mãe, um dia essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E a autoridade não é gritar não, viu? A autoridade é dizer a ele com calma, você não vai gritar comigo, porque eu sou sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes, que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de correção que lhe vai ser muito doloroso. Porque se você não contorce essa situação, não é aquela história? É de pequenino que se torce o pepino, não tinha uma coisa assim? É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, daqui a pouco ela está mandando em você. Relação objetal entre pai e filho é muito comum. Tem muitos filhos, gente, que são, 2, 3 anos, carinha de anjo, mas já estão agindo de maneira terrível. Já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas estão criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e até mesmo no risco de violência física contra os pais. Então é preciso que a gente o tempo todo jogue luz sobre as relações que nós estamos estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazerem com a gente o que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir a agressão. Um dia ele muda. Não vai mudar não. Se a gente não sinalizar para a mudança, ele não vai mudar. Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da minha vida, né? Sabe qual que é o grande risco que eu corro como pessoa? É o fato de eu ter pouco espaço na vida, de ter feedback das pessoas para mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser modificado. Por uma razão muito simples. Às vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios, que eu não tenho uma pessoa que de fato chegou, Padre Fábio, isso não está certo não. Naquele momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? Que eu ouvi dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que participa da minha vida. Cuidado com o que você está fazendo com você. Porque chega um momento, gente, que assim como eu posso fazer bem a muita gente, eu posso fazer muito mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou permitindo. E muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para que a gente não se torne objeto do outro. Deus me livre de ser objeto do outro. E a gente sempre corre esse risco, né? O que é você ser objeto do outro? É quando ele vê em você apenas a satisfação de uma necessidade. Cada vez que a gente se sente objeto do outro, ou então que ele te põe a mão quando ele quer, que ele te abraça do jeito que ele quer, não. O corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito... Não, as coisas não podem ser assim não. Você na sua vida estabelece os seus limites o tempo todo. E é importante que você estabeleça. Você não é objeto. Se você cair no meio de uma multidão, e essa multidão se sentir no direito de colocar a mão em você o tempo todo, não. Há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal, ela acontece em todas as dimensões da vida. No momento que você vai ao banco, por exemplo, você corre o risco de ser considerado um objeto. Se você é mal atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades. Nos estabelecimentos públicos, nós corremos o risco o tempo todo de sermos considerados objetos.
Às vezes você entra dentro de um lugar, você não é considerado humano, você é apenas mais um número que está ali dentro. Numa fila de espera no hospital, numa fila de laboratório, sei lá. Você corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo que o que faz diferença no atendimento das pessoas hoje? Se você tem uma empresa e não quer trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma experiência muito interessante lá em Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda minha internacional que está vindo, e eu liguei nos Correios. E não estou tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas empresas, a gente custa ser atendido, não é assim? Até que aquilo cai dentro daquele setor que vai analisar a situação. Não, imediatamente eu fui atendido por um rapaz chamado Rogério, que foi a segunda vez que ele me atendeu. E olha, o interesse dele por resolver a minha situação, nem era da alçada dele, mas ele se interessou pelo assunto, procurou e disse: Fábio, nem sabia quem eu era. Falou: Fábio, quando você, vamos esperar mais uns 2 dias, não conseguindo, ligue, me chame, fale comigo, que eu vou lhe ajudar a resolver essa situação. O que na verdade aconteceu, minha gente, é que aquele rapaz, no exercício da sua profissão, me tratou como gente. Porque nós somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é só por meio de atitudes, de gestos violentos, não. Às vezes, eu, em negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro. No momento que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.